Nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Abre comigo lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui, o Senhor sempre esteve aqui, mas o Senhor também está dentro do nosso coração. Nós entregamos a nossa vida ao Salvador Jesus, e hoje o Senhor, meu Pai, é convidado para um culto, onde o cultuado é o Senhor, e onde o adorador somos nós. Então recebe cada uma das orações e cada uma das gratidões que aqui são declinadas diante da Tua presença. As petições estão, Senhor meu Deus, envoltas na intercessão do Teu Espírito, chegando ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Traz sobre nós, meu Deus, a luz do Teu rosto e tira todo o mal, e nos torna mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, Jesus nosso Senhor. Amém. Deus abençoa. Irmãos, eu vou falar sobre beleza roubada. Beleza roubada. A igreja pode repetir comigo? Você já conheceu alguém que era muito bonito ou muito bonita e ficou feio ou ficou feia? Alguém conhece? Eu sou um exemplo. Eu já fui bonito, gente, de verdade. Hoje eu sei que eu não sou, tenho consciência de que a força da gravidade, e os radicais livres estão acabando comigo. Verdade, queridos. Normalmente o jovem é muito bonito. Mas você vai perceber que com o passar do tempo a gente vai deixando de ser tão bonito, porque a beleza vai sendo roubada pelos janeiros que vão passando. Não que não exista pessoas maduras, idosas, bonitas, mas normalmente o jovem é mais atraente, né, irmãos? O jovem é outros papos, né? Jovem é jovem, né? Então, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Adão e Eva. Eles tiveram a sua beleza roubada. Aqui no livro de Gênesis, o capítulo 3 fala do pecado, mas não dá detalhes. A tradição, que são escritos paralelos, dizem que o Talmud, por exemplo, diz que Adão e Eva, eles tinham um brilho. Eles tinham uma luz que emanava deles. A tradição, num livro apócrifo chamado o primeiro livro de Adão e Eva, diz que Adão e Eva, eles brilhavam, eles cintilavam. Quando eles foram criados, eles eram reluzentes, eles eram luminescentes. A tradição diz que Adão e Eva emanava luz deles. A Bíblia não fala com tanta clareza, não fala. Mas nós sabemos que Deus não criaria ninguém feio, ainda mais no Éden. E é importante você saber que esse Éden, ele era um lugar, ao que tudo indica, mais espiritual do que geográfico. Ao que tudo indica, o jardim do Éden não era tão geográfico como nós possamos imaginar. A Bíblia fala que o jardim do Éden ficava no Iraque. Só que ninguém nunca encontrou esse jardim no Iraque. Então nos leva a crer que de duas uma, ou esse jardim foi engolido pelas camadas da terra, ou esse jardim nunca esteve na nossa dimensão e ele se encontrava numa dimensão espiritual. Os livros apócrifos, alguns deles dizem que Adão e Eva tinham contato direto com Deus, porque eles viam os anjos louvando a Deus no céu.
Então, ao que tudo indica, havia uma comunicação do mundo espiritual com Adão muito clara. A Bíblia diz apenas que Deus, na viração do dia, vinha ter o encontro com Adão e Eva. Mas alguns livros paralelos dizem que Adão e Eva tinham visão aberta para o mundo espiritual. E eu acredito que realmente é isso mesmo. Agora, quem roubou a beleza de Adão e Eva? Está aí uma pergunta para você pensar. Quem foi que roubou a beleza de Adão e Eva? Deus faz 3 perguntas para Adão. Após o pecado, o Senhor faz 3 perguntas para Adão, e eu quero que você viaje comigo agora, que você vai enxergar algumas coisas que você não viu ainda. Primeira pergunta: onde está? Deus é onisciente, sim ou não? Então essa pergunta não faz sentido. E Deus sempre trabalha com a nossa imaginação. Quando Jesus chegava para o cego e falava: o que queres que eu te faça? O cego queria ver o que, gente? Queria enxergar. Qual era o pedido? Queria enxergar. Agora, depois do pecado, Deus pergunta para Adão: onde estás? Deus sabia que ele estava escondido. Obviamente, Deus não queria saber da sua condição física, mas da sua condição espiritual. Em que nível você se encontra? E agora, depois da desobediência, como você está? Qual é a tua condição espiritual? Adão então responde num nível totalmente diferente do que Deus perguntou. Ele responde assim: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, respondendo à pergunta de Deus, onde Adão estava? Escondido. Onde você está? Adão disse: escondido. Não respondeu porque Deus queria saber da condição espiritual. Respondeu mais ou menos. O Senhor faz uma segunda pergunta: quem te fez saber que estava nu? O que Adão respondeu? Ele não deu conta de responder essa pergunta. Como ele não respondeu, o Senhor faz uma terceira pergunta para ele: comestes da árvore que te ordenei para que não comesses? Aí ele responde: então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então a primeira pergunta ele responde mais ou menos. Onde está? Ele disse: escondido. A segunda pergunta: quem te fez ver que estavas nu? Ele não consegue responder. E a terceira pergunta: por acaso comestes da árvore que eu te ordenei para que não comesse? Ele disse: eu comi, mas foi a mulher que mandou. A mulher mandou e eu obedeço. Vamos deixar essa história de lado, que até não quero falar sobre isso hoje. Hoje eu quero ficar bem com as mulheres, não quero ter problema. Tá legal? Quem fez Adão enxergar que ele estava nu? Ele não deu conta de responder. E você dá conta? Quem fez Adão enxergar que ele estava nu? A pergunta aqui não é o que fez, não é quando fez, não é como se fez, mas a pergunta é: quem foi o responsável por fazer Adão enxergar que ele estava nu, sendo que ele já estava e ele não tinha percebido antes? Quem foi que fez Adão enxergar? Alguém se aventura? Quem falou pecado? O pecado faz a gente enxergar ou faz a gente cegar? Então não foi o pecado. Irmão, quanto mais você peca, mais cego você fica. Então não foi o pecado. A vergonha, quem falou vergonha? Acho que não. A desobediência, será que a desobediência faz as pessoas enxergar alguma coisa? Eu acho que a pessoa vai desobedecendo, 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 e cada vez desobedece mais, não enxerga nada, e você fala, acha que você está errado. O medo, será que o medo já existia antes para fazê-lo enxergar alguma coisa? Foi Deus? Eu não vi Deus mostrando nada para ele aqui, você viu no texto? Não foi Deus também.
Será que foi o diabo? Gente, o diabo pirulitou, vazou. Pensa num diabo esperto, ele falou, quê? Meu amigo, o negócio vai dar um BO danado, eu vou vazar daqui. Esse trem vai dar polícia, vai dar tudo que não presta. Pois é, olha, presta atenção, queridos. Quem fez Adão enxergar que ele estava nu foi primeiro, a circunstância que o envolvia. Segundo, a troca de dimensão. Ao que tudo indica, Adão estava numa dimensão espiritual antes do pecado, e quando ele peca, ele desce. Por isso Deus pergunta onde você está, porque houve uma descida de degrau. Toda vez que nós pecamos, por isso que o inferno fica lá embaixo, irmão. Toda vez que você peca, você desce. E toda vez que você peca, você perde a proteção divina. Você fica vulnerável. O que vem após o pecado? Primeiro, após o pecado, a consciência de que se pecou. Porque agora nós temos o Espírito Santo, aqui não tinha ainda. Hoje o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, quando você peca, o Espírito Santo te mostra que você pecou. Segundo, quando você peca, você fica sem proteção, por isso que ele fala que se escondeu. Porque você já observou que quando você peca, a impressão que você tem é que todo mundo sabe o que você fez? Quem já passou por isso? É horrível. Irmão, faz um negócio errado. Se você tiver o Espírito Santo, faz um negócio errado e vem para a igreja. Se tiver um pastor que revela da porta mesmo, você já volta. Dá vontade de ir embora. Fala, rapaz, esse homem revela mais do que a Kodak. Deixa eu sair daqui. Eu sei de gente que quando tem pastor que revela, não vem na igreja. Medo do raio-x de Deus. Primeiro, ele mudou de dimensão. Por que eu digo para você que o Éden está numa dimensão diferente? Porque a Bíblia diz que Deus colocou querubins na porta do Éden. Se o Éden fosse uma dimensão que nós vivemos, querubim nenhum ia conseguir esconder ele. Então eu sinto que Adão desceu do Éden espiritual para o planeta Terra de verdade. Ao que tudo indica, o Éden ficava sobre o Iraque. Qual país que mais sofreu invasão? Não foi Israel, foi o Iraque. Sabia disso? O Iraque já foi terra dos sumérios, o Iraque já foi terra dos assírios, o Império Sumério, o Império Assírio, o Império Acádio, o Império Babilônico. Então você tem a Babilônia, depois você tem a Pérsia, depois você tem a Grécia como império que domina o Iraque, depois você tem o Império Romano, depois você tem os turcos otomanos e agora você tem os árabes. Sabe quantas invasões o Iraque sofreu? Pelo menos 8 invasões. Então, por quê? Porque existe uma força espiritual que está sobre o Iraque. E ao que tudo indica, essa força é o Éden, do qual Adão desceu. Os livros apócrifos, as tradições paralelas à Bíblia, dizem que quando Adão foi expulso do Éden com a sua mulher, ele se escondeu em cavernas. Deus mandou ele se esconder em cavernas por causa dos predadores. E lá nos livros paralelos dizem que Adão teve 27 filhos e filhas. Lá nos livros paralelos dizem que Adão passou a habitar em trevas. Como ele habitava no jardim do Éden e não existia noite, quando ele foi morar em caverna, ele entrou
num processo de depressão e disse para Deus: Senhor, por que eu estou vivendo nessa escuridão? Aí Deus fala para ele: porque a luz que existia em você já não existe mais. Quem te fez saber que estava nu? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como é que você vai entrar o 2017? Tem alguém roubando a sua beleza espiritual? Existe um quadro de nudez na sua vida? Como é que você está espiritualmente? Em que nível você se encontra? Você tem comido do fruto que o Senhor disse para que você não comesse em 2016? Por que todo findar de ano a gente faz 1000 promessas? Com certeza é reflexo de uma vida que não foi muito legal no ano vigente. E eu te pergunto, como é que você está encerrando esse ano de 2016? Está vestido? Está mais ou menos vestido? Se isso aqui é o ano de 2016, como é que Adão e Eva terminou o ano? Vestido com folhas de figueira. Quem conhece o tamanho da folha da figueira? Tampa o quê? Tampa nada. E não pode fazer nenhum gesto brusco que dá problema, rasga a folha. O máximo que a gente consegue, irmãos, é tampar male-male os nossos malfeitos. O máximo que a gente consegue é colocar uma folhinha de figueira. Dependendo da circunstância, ai, ai, ai. O Senhor não quer que você saia do ano de 2016 com folha de figueira tampando nada. Deus tem coisa melhor para você. Lá no original, folha de figueira diz que Adão e Eva coseram, ou seja, costuraram, sintetizaram uma vestimenta feita com folha. E ali no original fala que essa vestimenta é chamado de avental. Tem Bíblia, não sei se vocês estão com elas, que está falando avental. Adão e Eva fez avental de folha de figueira. Qual a Bíblia que está falando isso aí? Qual que é o problema do avental, gente? Tampa a frente, mas não tampa atrás. Deus não faz obra meia boca não, meu amigo. Deus não vai deixar você passar vergonha não. Você vai largar de mão dessa folha de figueira hoje, em nome de Jesus. Para de tampar pelas metades. A Bíblia fala lá no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Escuta, a sua Bíblia está escrito túnica. Qual a Bíblia que está escrito túnica aí? Ok. Então Adão e Eva fez para eles o quê? Tampa a frente, não tampa. Mas Deus não queria que eles usassem aventais. O Senhor queria fazer uma obra plena e completa. Então Deus fez vestimenta de roupa de animal, de pele de animal. E a Bíblia diz que essa vestimenta é chamada de túnica, porque a túnica ela cobre o ombro, cobre as costas e cobre a frente. Enquanto o vegetal, de um dia para o outro, a folha murcha, seca, rasga e cai, a vestimenta feita de pele de animal, ela é duradoura e ela é eterna, e Deus resolve o nosso problema de uma vez por todas. Quem te fez saber que você estava nu? Como é que você está encerrando o ano de 2016? Tem nudez na tua vida? Tem carência? Tem problema de saúde? Tem problema financeiro e emocional? Como é que você está encerrando o ano de 2016? Com problemas mal arrumados, casamento desestruturado, relacionamento à bancarrota? Como é que você se encontra? O que o ano de 2016 roubou de você? Onde é que está a tua beleza do início do ano? Onde é que está a tua formosura? Onde é que está a tua santidade? Você começou o ano vestido de branco. E agora como é que você está vestido, pastor? Nem vestido eu estou.
Muitas pessoas estão encerrando o ano com uma vida totalmente desestruturada, desregulada, tomando remédio faixa preta. Muitas pessoas estão encerrando o ano com o casamento passando sobre uma pinguela. Muitas pessoas estão encerrando o ano de 2016 sem conseguir resolver a sua vida, mais endividado do que quando entrou o ano. Irmãos, isso tem nome, isso é nudez. Se do mundo espiritual você não receber, no mundo material não acontece. Põe isso no seu coração. Adão, ao que tudo indica, num plano, numa dimensão espiritual, e teve consequências no plano físico. Então, eu quero que você me diga, quem é que te fez ver a situação em que você se encontra? Diga, a palavra de Deus. Ela é divisor de águas. Ela é uma faca de dois gumes. Ela tem a capacidade de separar ossos e medulas. Ela é luz para o seu caminho. A palavra de Deus, irmãos, ela pode nos esquadrinhar e nos colocar no caminho certo. É ela que faz enxergar as coisas. É ela a verdade que liberta. É ela o Cristo Jesus encarnado que se fez homem. Então, eu quero que você guarde isso. A Bíblia diz que Adão e Eva cozeram folhas de figueira. Se cozeu, então costurou. Se costurou, tem emenda. Deus não tem para você comida requentada para o ano de 2017. Deus não tem emenda para você, não. Deus não tem algo que Ele junta com outra coisa para ver se dá certo lá na frente, não. O Senhor quer fazer para você uma túnica sem costura, sem emenda. Deus quer fazer para você no ano que vem uma túnica completamente capaz de te cobrir de todos os lados, uma proteção eficaz e genuína. Você precisa entrar o ano que vem, irmãos, totalmente preparado. E você tem de hoje até sábado, numa contagem regressiva, para ter uma conversa com Deus. Quando eu te ofereci isso aqui, irmãos, é o pouco que eu posso te oferecer. Quando eu te dei essa oportunidade, é para você meditar na palavra. Isso aqui é a túnica sem costura. Isso aqui é a roupa de pele de animal que Deus está fazendo para você. Deus está tirando essa cinta de folha de figueira, está tirando esse avental que cobre male. Deus está colocando nas tuas mãos a palavra, e a palavra liberta. A palavra muda e transforma. Deus não quer te dar uma coisa frágil. O Senhor não quer dar para você algo que tem prazo de validade. A palavra de Deus não tem prazo de validade. O céu e a terra passarão, mas a palavra permanece. Como era a igreja de Laodiceia? Rica e abastada. A palavra de Deus diz que, no entanto, ela era pobre, cega e nua. O que nós mais temos nos dias de hoje são crentes nus. O que mais existe hoje é crente desprotegido. Aí fora da igreja tem um tal de fecha-corpo, já viu? Tem pessoas que chegam para mim e falam, eu tenho corpo fechado. O corpo pode ser fechado, mas o caixão está escancarado, a porta está aberta do caixão. Irmão, quem fecha corpo é Jesus, irmão. E o Deus Todo-Poderoso, Ele quer dar para você uma vestimenta que te dá blindagem eficaz. O Deus Todo-Poderoso quer colocar sobre você um manto de vitória, um manto de proteção. Mas para isso aprenda a obedecer. Nós pagamos muito caro para ver. Nós pagamos muito caro por conta do pecado. Nós ficamos à mercê do maligno toda vez que nós dizemos não para Deus. O Senhor disse não faça, não faça. Se a Bíblia diz que isso não pode ser feito, não faça. Não paga para ver, não, você pode pagar com a sua vida. Enquanto o diabo te roubar só a roupa, está tudo bem, irmãos. Mas haverá um momento em que ele vai te atirar para matar. Um casal que tinha tudo para ser feliz, foram expulsos do paraíso, foram desalojados do Éden, foram despejados de uma morada santa, e passaram a viver errantes, habitando em cavernas.
E o primeiro homicídio acontece dentro da própria casa do pai Adão. Esse livro paralelo, esse livro apócrifo, não é inspirado por Deus, mas eu não sei. Fala que Adão tentou suicídio 4 vezes depois que ele saiu do Éden. O espírito de morte estava acompanhando Adão. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é esse livro paralelo que não está no cânon. Ele diz que Adão tentou suicídio 4 vezes, das 4 vezes, uma ele conseguiu morrer, Deus ressuscita ele e fala: não, amigo, você vai continuar vivendo, você tem que viver 930 anos, e só quem morre na véspera é peru. Hoje o Chester está morrendo na véspera também. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor pagou o preço mais alto para te proteger. Preço de sangue. Quando esse casal peca, a primeira morte acontece no reino animal. Para vesti-los de pele de animais, algum animal teve que morrer. O Senhor, quando colocou a túnica de pele de animais em Adão e Eva, Ele tampou a vergonha. Ele protegeu Adão e Eva do sereno, que era muito forte naquela época, não tinha chuva. A Bíblia fala que subia um vapor durante a noite que regava a terra. Deus protegeu eles de todo tipo de ataque de animais. O Senhor deu para eles uma roupa muito bem feita, uma proteção eficaz. Apenas desalojou e falou: a partir de agora, você vai ter que ganhar a sua comida com o suor do rosto. E a partir de agora, mulher, você vai sentir dor de parto. E a serpente que já ia saindo de mansinho, fala: vem cá, e a partir de hoje eu te tiro as pernas, você vai rastejar sobre o ventre. Na verdade, a cobra era um lagartão, gente. Era um lagartão de 4 patas. Por causa da sessão espírita que aconteceu no Éden, a primeira sessão espírita foi lá, o primeiro terreiro de Umbanda foi ali. O que acontece? Deus tira as patas da serpente e ela começa a rastejar sobre o próprio ventre. Eu quero deixar para você o seguinte: você precisa fazer um balanço hoje. Esse casal fez um balanço no final da jornada e eles foram reprovados por Deus. Eu não quero que você saia daqui com um sentimento de reprovação. Cuidado com o que você está fazendo. A gente pensa que tudo que a gente faz, Deus não fica sabendo, não vai ser descoberto. Tudo que você faz, nada fica oculto. Quando esse casal pecou, o único espectador que existia era o próprio Satã. Deus não estava ali, teoricamente, naquele momento em que o casal pecou. Mas quando eles pecaram, imediatamente eles mudaram de dimensão, perderam a pureza, perderam a cobertura, perderam a santidade, e Deus do céu, que é onisciente, ficou sabendo em tempo real. Quando o Senhor desce para visitar Adão, Adão então estava escondido. Agora, grava uma coisa: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quem habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, sim ou não? Então, por que Adão se escondeu? Porque ele deixou de habitar no esconderijo do Altíssimo. E o que é o esconderijo do Altíssimo? É a obediência. Desobedece a Deus para ver se tudo vai bem na sua vida. Desobedece a palavra de Deus para ver se não tem troco. Ninguém dá prejuízo para o eterno, não, amigo. Amigo, preste atenção. Se o Senhor falou não, é não. A palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus não é anzol. Se o Senhor falou não, é não. É sim, sim, não, não. E existem muitas coisas que a gente faz achando que ninguém vê. A prova é a lava-jato. O pecado cega. Esse povo me quebra o país.
me quebra a estatal, me quebra acionistas americanos, e acha que ficaria tudo às escuras. Não fica não, meu irmão, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, para Deus, ninguém dá prejuízo, não. Quando Adão desobedeceu, ele saiu do esconderijo do Altíssimo e não pôde mais descansar à sua sombra. Toda vez que você desobedece, você sai do esconderijo do Altíssimo. Toda vez que você desobedece, você não tem mais um repouso à sombra do Altíssimo. É por isso que vem o medo. Da onde que vem o medo? Tem gente que tem medo. E o primeiro sintoma, irmãos, de uma psicopatia é o medo. Existem medos que são provocados pela própria natureza humana, e existem medos que são provocados por demônio. Na verdade, eu acho que o diabo está chipando as pessoas. Eu acho que o diabo está colocando placa na mente das pessoas, para que as pessoas se tornem medrosas. Porque quando há medo, irmão, é porque há pecado escondido. Quando há medo, há maldição hereditária. Quando há medo, é porque nós não fizemos bem o dever de casa. Passa 3 horas e meia em oração e eu te pergunto se você vai ter medo da morte. Nem da morte você tem medo. Por isso que eu digo, não temas. Por isso que a Bíblia fala não temas 365 vezes. Todo dia Deus fala não tema. Você vai atrair coisa ruim para a sua vida. Não tema, não tema, não tema. Nossa, aquilo que eu mais tinha medo aconteceu. Claro, você puxou isso a vida inteira. Você chamou isso para você a vida inteira. Um dia eu fui fazer uma viagem com o Fusquinha, irmão. E eu falei, esse infeliz vai pifar na estrada. E não é que pifou, irmão. O medo me sobreveio, fez a consequência acontecer. A pessoa casa e fala, se não der certo eu largo. Já largou, filho. Você já largou, é uma questão de tempo. Nossa, eu comprei esse carro aqui, mas não sei se vou dar conta de pagar. Já não deu, amigo. Já deu revisional, já deu problema. Não entra assim não, meu querido, entra confiante. O Senhor é comigo, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus está comigo, não temas. Quando há medo, há fragilidade, há pecado, não está na sombra do Altíssimo, não está repousando à sombra do Senhor, não está no esconderijo de Deus. Olha o que ele disse aqui, ó. Onde está? Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Ninguém está perguntando, irmão. Eu estava nu, mas ele teve nu a vida inteira. O tempo todo esse homem estava peleco. E ele não viu. Sabe por quê? Porque havia uma cobertura de Deus para a vida dele. Há fragilidades em você. Mas quando você está guardado debaixo do Altíssimo, você não consegue ver suas fragilidades. E você só vê vitória. E você só vê conquista. Quando você está guardado na presença do Senhor, não tem nudez, irmão. Pastor, tudo que eu faço dá errado. É claro. É claro, porque tudo que se faz sem confiança. Porque tudo que se faz sem consultar Deus. Porque tudo que se faz de afogadilho. Porque tudo que se faz na carne. E quando a gente faz as coisas na carne, pasmem, dá tudo errado. Sempre quando alguma coisa ruim acontecer para você, pode ter certeza que você tem participação no erro. Quando Deus pergunta assim, quem te fez saber que estava nu? Por que Adão não respondeu? Porque ele não sabia a resposta. Na maioria das vezes, quando nós não sabemos a resposta, nós somos a resposta. No dia 14 de janeiro de 1992, abriram uma empresa no meu nome. E na época, colocaram 1 milhão de dívida nas minhas costas. Eu era funcionário público, no ano de 97, 5 anos depois, eu fui revalidar o CGC da escola, eu era diretor de uma escola, hoje fala CNPJ, na época era CGC. Acontece que o governo havia cruzado todos os dados, havia informatizado. Quando eu fui renovar o CNPJ da escola, que eu era diretor,
apareceu uma empresa no meu nome, numa cidade chamada Panamá. Para mim, Panamá ficava na América Central. E aí, o rapaz que era responsável por essa convalidação de CNPJ, chegou para mim e falou assim: professor Antônio, o senhor tem uma dívida fiscal com a Receita Federal e com o Estado imensa, da empresa que o senhor abriu no Panamá. Eu falei: meu amigo, eu tenho medo de avião, nem no Panamá eu nunca fui e nunca vou. Ele falou: não, Panamá é uma cidade que fica ali perto de Itumbiara. Eu falei: o quê? Ele falou: e é R$1 milhão. Eu falei: o quê, moço? Você está ficando doido? R$1 milhão? R$1 milhão já é dinheiro demais hoje, há 20 anos atrás, quanto que não era? E lá vai eu, irmãos, a minha via crucis começa ali. E aí, meu irmão, para provar essa inocência, ai, no Brasil funciona rápido para te queimar, mas para te limpar é uma data. Passado aí consegui provar minha inocência, fiz exame grafotécnico, provei que eu fui roubado, que pegaram meus documentos, xerocaram, autenticaram. Mas ficou uma notícia crime na cidade de Panamá que eu instaurei. Por orientação do advogado, ele disse: olha, nós vamos baixar a sua dívida na Juseg, porque você é inocente, mas nós precisamos descobrir quem é que fez o delito. Então você vai lá na cidade do Panamá e instaura a notícia crime. Estou falando igual advogado porque eu passei pelo sofrimento, né? E aí cheguei lá, fiz o procedimento. Agora, há mais ou menos 10 anos atrás, um pouco mais, eu recebo uma carta dizendo: o senhor tem 48 horas para pagar R$1 milhão. Eu falei: pelo amor de Deus, gente, onde é que eu vou arrumar R$1 milhão? Liguei para o delegado falou: olha, o seu inquérito foi reaberto. Eu falei assim: beleza, foi reaberto, e daí? E daí que o senhor é o principal suspeito. Eu falei: mas como que eu sou o principal suspeito? Foi eu que instaurei a notícia crime. Ele falou: justamente, quando a gente não acha o culpado é quem instaura. Eu falei: ah, legal. Amanhã cedo eu estou aí. Outro dia cedo, entrei no carro da polícia, pedi para a major, na época era muito minha amiga, eu era professor no colégio militar. Eu falei: major, me ajuda, pelo amor de Deus, estão querendo me prender, major. Ela falou: não, vou mandar um carro lá. Aí eu já fui escoltado, né? Já fui com a polícia lá, cheguei lá, olhei dentro do olho dele e falei: moço, chorando. Eu falei: não aguento mais. Eu já fui humilhado demais, moço. Moço, eu já paguei o que eu tinha e o que eu não tinha, com viagem, com processo, com xerox, com todo tipo de constrangimento. Eu passei num concurso, quase que eu não tomo posse, porque eu era inadimplente do Estado, sem nunca dever nada. Eu falei para o delegado, falei: moço, olha dentro dos meus olhos, eu tenho cara de bandido. A vida inteira eu consertei rádio e televisão. Eu sou professor há alguns anos, eu nunca mexi com cereal. Moço, se o senhor me mostrar uma soja, é capaz que eu acho que é milho, eu não sei nem diferenciar soja de milho. Ele pegou e falou para mim assim: volta para a tua casa, esquece isso não vai dar em nada. Meu irmão, quando você não souber a resposta de alguma coisa, toma cuidado, porque muitas vezes nós somos a resposta. Em 92 foi quando eu me converti a Cristo Jesus. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, foi no ano que eu me batizei na igreja presbiteriana. O diabo falou assim: tudo bem, eu perdi ele para sempre, mas eu vou arrebentar com a vida dele. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Saí fortalecido. Conheci muita gente bacana. Encontrei 2 advogados que compraram a minha briga e falaram: não vamos te cobrar nada, nós vamos ajudar você porque nós cremos na sua inocência. Eu sei que você não fraudou o Estado e nem a União. Quando terminou o processo que eu fui julgado inocente, o doutor Fernando em Goiânia olhou para mim e falou assim: agora vamos entrar com ação contra o Estado e vamos tomar dinheiro desse Estado. Eu falei: vamos não. Doidinho para ganhar dinheiro. Eu falei: vamos não. Sabe por quê? Porque o meu advogado é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho 54 anos, nunca levei ninguém na justiça, nunca levei um patrão na justiça, porque eu acho que a justiça do crente é Deus. Eu acho que a justiça do crente é Deus. Se você está aqui, meu amigo, não sei por que eu estou falando isso, não leve o teu patrão na justiça, não faça isso. A menos que o teu patrão tenha sido muito covarde com você.
Mas o que a gente vê não é isso. Patrões bons que ajudam as pessoas, lá na frente a pessoa trai e leva ele na justiça e toma o que ele não tem. Então, coloque nas mãos do Senhor. Se você está passando por uma dificuldade, pode ser que você está resgatando uma dívida sua mesmo. Dê a chance de sofrer o dano, dê a si mesmo a chance de sofrer o dano e quitar uma dívida no mundo espiritual. Nós precisamos entender que o nosso Deus é justo, e o nosso Deus vela por ti, Ele cuida de você. Quantas vezes eu entrei debaixo do meu pé de manga, e eu chorava igual uma criança, falo: Pai, eu nunca roubei nada de ninguém. Senhor, o Senhor sabe que eu nunca mexi com cereais, eu nunca dei golpe no Estado. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E eu chorava, a minha esposa ficava do meu lado. Passado alguns anos eu recebi uma carta da JUSEG. Estamos diante dessa comunicando o Senhor que todas as suas dívidas no Estado foram baixadas, o Senhor não deve nada para o Estado. Isso tem sabor de mel, irmãos. Isso tem sabor de vitória. Mas sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos saber quem é que nos fez ver a nossa nudez. Eu pude ver quão miserável eu era. O diabo, quando me perdeu do espiritismo, então ele criou uma situação para que eu pudesse sofrer um pouco mais, porque contra a minha vida ele não podia mais nada. Foi o último ataque de Satanás. Se você está metido no pecado, se você está envolto no pecado, estão roubando a tua beleza. Se você está envolto no pecado, o dia que você conseguir sair disso, você entregar a sua vida para Jesus, o diabo ainda vai dar mais uma rabada contra você. E o grande problema, irmãos, é que muitas pessoas se afastam do pecado, se afastam do Satanás, e quando ele dá a última rabada, a pessoa cai de novo. E ele sempre vai dar a última rabada. Mas eu quero dizer para você, em vez de descer, suba. Em vez de pecar, diga não. Que fome miserável era essa de Adão, gente? Que fome infeliz era esse desse homem? Com tanto de fruta no jardim. Pois se Deus falou que não era para comer aquela infeliz, então não come. Se Deus falou: olha meu filho, você pode comer de tudo, jaca, moranga, abacaxi, marmelo, cagaita, o que você quiser comer, meu filho, pode comer, mas aquela árvore do meio do jardim não come, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Deus está falando para você: santifica a tua vida, evita o pecado, evita o primeiro gole, evita o primeiro beijo, evita aquilo que você não consegue controlar. Aprende com José, sai correndo pela janela, sai pelado. Qual o problema, irmão? Qual o problema de sair correndo pelado? Qual o problema? E aí eu digo para você: diga não, não, pelo meu Jesus, não. Pode ser a mulher mais linda do mundo, pode ser o trem doido, chique, diga não. Diga não. Livre-arbítrio tem quem consegue dizer não quando todos dizem sim. Eu agora sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu tenho livre-arbítrio. Se você não tem Jesus, você não consegue dizer não para o pecado. Se você não tem Jesus, você vai cair de novo. Se você não se converteu, você vai melar a cara de novo no barro. Então nós precisamos entender que nós somos feitos de barro e não de lama. Põe isso na sua cabeça. Não deixa o diabo roubar a tua beleza. Não deixa o diabo jogar a tua cara no chão. Diga não, anda com quem pode te ajudar, pede ajuda, pastor me ajuda, meu amor me ajuda, meu marido me ajuda, minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda, pede ajuda, grita por socorro. Que o Senhor vai livrar você da hora má, do dia mau. O Senhor vai honrar você, Ele vai mandar uma comitiva de anjos, Ele vai militar em teu favor, Ele vai descer do céu labareda de fogo e vai queimar o chifre de Satanás. Mas você precisa aprender a gritar, grita! Você precisa aprender a depender de Deus, e não de si mesmo. Dependa do Senhor apenas.
Eu desejo que você continue lindo na presença do Senhor, e linda. E eu desejo que você não saia esse ano nu. Eu quero que você saia vestido. Eu quero que você saia totalmente abençoado. Estão cogitando de cancelar o Réveillon no Rio de Janeiro, certo ou errado? O que virou isso aí? Vai cancelar ou não vai? Não decidiu ainda não, né? O Estado está falido, o poder público está quebrado, os funcionários não recebem o seu pagamento, a droga tomou conta daquele Estado, a criminalidade tomou conta daquele Estado. De que adianta ser a cidade maravilhosa? De que adianta ter uma praia de Ipanema? De que adianta ter uma praia do Leblon, de Copacabana? De que adianta ser tão lindo e agora sair tão feia na foto? O Rio de Janeiro está feio. O Rio de Janeiro está feio. Sabe por quê? Porque as orgias. Sabe por quê? Se entregou à devassidão. Sabe por quê? Aquele país, aquele estado, aquela cidade cheira a pecado. E quando a gente se lambuza na lama do pecado, mais cedo ou mais tarde nós vamos ser roubados, nós vamos ser desconfigurados, desqualificados, descaracterizados. Pois que Rio Verde não seja um Rio de Janeiro, que nós não tenhamos as melhores praias mesmo, que nós não tenhamos o melhor carnaval, que nós não tenhamos o melhor Réveillon, mas que nós tenhamos Jesus morando dentro da nossa casa. Que você possa sair para a sua casa e vir para a igreja sabendo que aqui Deus fala. Que você possa sair da sua casa e vir para a igreja sabendo que aqui Deus acrescenta. Que você possa sair da sua casa sabendo que faltam 48 horas ou um pouco mais para você enterrar esse ano de uma vez por todas, e 2017 você cada dia mais ser lindo, linda na presença do Senhor. Amém? Diga: eu não estou nu. Vou entrar o ano de 2017 com a túnica de Deus, sem costura, sem fragilidade, sem prazo de validade, em nome de Jesus. Amém.